Graça e paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Essa graça que é indescritível, que é tão necessária, que sem ela nós não podemos ir a lugar algum, né? Eu tô com umas maritacas aqui que vocês vão ficar ouvindo, que elas são muito barulhentas. Eu moro perto de um sítio e muita maritaca por aqui. Tá mais alto do que o som do meu fundo musical. Hoje nós vamos gravar aqui um salmo muito triste, um salmo que, se você pensa num salmo assim, não tem um final feliz. É um salmo que parece totalmente desesperançoso, é um salmo que fala de muita tristeza, de muita dor, de muita angústia, de sentimentos de morte, de sepultura. E aí você que quer trazer sempre um alento, uma palavra de esperança neste lugar, você se encontra com o salmo mais triste da Bíblia, que é o salmo de número 88. Mas o Senhor, com certeza, em meio a toda essa dor que você vai ver, ouvir narrada pelo nosso salmista, ele é chamado que foi feito para os filhos de Coré, para o cantor mor sobre Maalat Leanote. Instrução de Emã Esraíta. Foi feito especificamente para essa pessoa. E a situação não é nada alentadora, não é uma situação que você gostaria de estar. Mas provavelmente é a situação em que muitas pessoas se encontram, porque senão não estaria registrado aqui. Mas em tudo que nós vamos ler, o Senhor vai trazer um alento, uma esperança para você. Inclusive o próximo Salmo 89 já começa totalmente diferente dele, falando das benignidades do Senhor, que ele vai cantar as benignidades do Senhor eternamente, perpetuamente. Mas esse Salmo não, o 88, é de sem final feliz, sabe assim? Tipo, terminou, não tem esperança, mas nós sabemos que tem, né? Nós temos confiança em Deus que ressuscitou os mortos. Eles ainda não conheciam essa esperança, eles ainda estavam debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Por isso existe uma diferença, mas o sentimento pode ser o mesmo. A sensação de não ter jeito, de não ter solução que você pode estar sentindo no seu coração, pode ser a mesma. Então vamos ler o Salmo 88 e depois eu quero fazer alguns comentários para animar o seu coração. Aleluia! Diz assim: Senhor Deus da minha salvação, diante de ti eu tenho clamado de dia e de noite. Veja bem, não se trata de uma pessoa que não clamava ao Senhor, não se trata de um ímpio, não é uma pessoa que simplesmente ignora o Senhor. Não, é uma pessoa temente, é uma pessoa que está na presença, é um adorador, uma pessoa que clama ao Senhor de dia e de noite. Então quer dizer que nem esses são poupados. Eu lamento te dizer que não, que ninguém é poupado da dor aqui. Ninguém, por mais que seja crente, que seja fiel, que seja um adorador, que esteja constantemente na presença de Deus, isso não significa que você não vai passar por dores. Cristo é a nossa mensagem de que vai passar por dores nessa terra. Enquanto nós estivermos aqui nesse corpo, nós sentiremos dores, nós teremos despedidas, nós passaremos por tristezas, nós passaremos por morte, por decepções, por traições, como foi o caso desse salmista aqui no final, ele diz até os amigos dele. Então, é importante você saber que o Senhor, ele vai permitir certas situações na sua vida, mas que elas não podem de maneira nenhuma tirar a sua fé, a sua esperança naquilo que o Senhor está nos prometendo. E ele nos promete vida e vida em abundância. Vida em abundância significa vida após morte. Isso é vida abundante. Aleluia! Chegue a minha oração perante a tua face, inclina teus ouvidos ao meu clamor, sempre clamando, né? Inclina teus ouvidos, porque a minha alma está cheia de angústias. Sua alma está assim, cheia de angústias?
e a minha vida se aproxima da sepultura. Provavelmente uma pessoa que estava já muito fraco e já caminhando para a sepultura. Esse era o salmo de uma pessoa assim, de uma pessoa que está perto de estar perto do Senhor, perto da morte, vamos dizer assim. Já estou contado com os que descem a cova, eu estou como um homem sem forças. O que é a morte? A morte é você perder as forças, né? É você ir ficando fraco, até que a morte te leva. E é posto entre os mortos como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais, antes os exclui a tua mão. Puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas. Olha o que uma pessoa que clama ao Senhor de dia e de noite, um adorador que faz salmos, está dizendo ao Senhor dos sentimentos e das sensações que estavam na alma dele. Ele diz: sobre mim pesa a tua cólera, tu me abateste com todas as tuas ondas. Selá. Ele aqui faz uma pausa. Toda vez que fala selá, é porque é para pausar, é para pensar no que ele está falando e continuar a salmodiar, continuar esse cântico, que aqui é um lamento de dor, de tristeza, de desesperança de alguém que está à morte, à beira da sepultura. Alongaste de mim os meus conhecidos, fizeste-me em extremo abominável para eles. Eu estou fechado e não posso sair. Provavelmente descreve sensações que o próprio Jesus sentiu. Desamparado, próximo da morte, já sem nenhuma esperança, e os amigos, se afastando, até os discípulos, correndo daquela situação que era inevitável, que Jesus teria que passar para nos dar vida em abundância. E ele continua: minha vista desmaia por causa da aflição. Lembra que Jesus suou gotas de sangue? Isso é uma extrema aflição. O seu corpo só vai suar gotas de sangue se você estiver numa aflição ilimitada, sem limites, extrema. Senhor, eu tenho clamado a ti todo dia, eu tenho estendido para ti as minhas mãos. Mostrarás tu maravilhas aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Você tem a preocupação de louvar o Senhor enquanto você está vivo? Porque ele está dizendo: os mortos não podem louvar o Senhor. Os mortos na sepultura não te louvam, Senhor. Eu quero vida, mas para te louvar, para estar na tua presença. Você tem dito isso ao Senhor, que você quer fôlego de vida para poder louvá-lo enquanto você estiver nessa terra, porque você vai começar louvando ao Senhor aqui e vai terminar louvando ao Senhor na eternidade. Mas se você não começou a fazer isso aqui, como que o Senhor vai querer? Porque o Senhor, ele é adorado 24 horas por dia na eternidade. Se você não começa adorando aqui, como é que você quer estar lá no coral de adoradores do Senhor? Se você nem começou a louvá-lo enquanto você tem fôlego de vida, enquanto você não está ainda na sepultura. Ele diz: será anunciada a tua benignidade na sepultura? Ou a tua fidelidade na perdição? Sim, a tua fidelidade vai ser anunciada na perdição. Saber-te-ão as tuas maravilhas nas trevas, e a tua justiça na terra do esquecimento, na morte no caso. Eu, porém, Senhor, eu clamo a ti. Eu de madrugada te envio a minha oração. Tem clamado ao Senhor nas madrugadas? Tem buscado ao Senhor nos momentos de grande angústia, de dor, de aflição na sua vida? Ou você está esperando o momento da sua sepultura, porque lá você não tem mais como louvar o Senhor? Esse é o que o salmista está dizendo, esse é o sentimento dele. Eu, porém, clamo a ti de madrugada: Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? E até o final você não vai ver resposta de esperança e feliz. São só dúvidas, são só incertezas, são só inseguranças, são só tristezas da alma daquele salmista. Ele continua dizendo: eu estou aflito, estou prestes a morrer. Desde a minha mocidade, quando sofro os teus terrores, eu fico perturbado.
não é de hoje que ele estava sofrendo. A tua ardente indignação sobre mim vai passando e os teus terrores me fazem perecer. Eu falei que esse salmo não tem um final triste. Como águas me rodeiam todo dia, cercam-me todos juntos. Todos cercam, todos cercaram o Senhor Jesus na hora da morte. Ele foi deixado sozinho. E esses sentimentos aqui, com certeza, estavam no coração dele, mas ele não deixou de glorificar ao Senhor. Ele não deixou de cumprir a vontade de Deus até o fim, para que você tivesse esperança depois da morte. A esperança que esse salmista aqui tinha perdido, que ele dizia, como que eu vou te louvar? Na sepultura ninguém pode te louvar, mas nós sabemos hoje que nós levantaremos, nós ressuscitaremos com Cristo e nós poderemos louvá-lo eternamente. Então, independente da sua situação, se a sua situação é de dor, é de morte, é de desespero, é de despedida de uma pessoa que você tanto ama, não importa qual seja a sua situação, o Senhor hoje tem uma resposta para você. Nós ressuscitaremos com Cristo e nós viveremos uma vida plena, sem dor, sem lágrimas, sem tristeza, sem morte, sem doença, sem nada. Essa é a verdadeira esperança daqueles que confiam no Senhor. E aqui esse salmo só fala da parte do momento da dor e não fala ainda da solução. Mas nós já sabemos que o Senhor já enviou solução para todos os nossos problemas e para todas as nossas dores. E o nosso maior problema, que é o pecado, o salário do pecado é a morte, nós já recebemos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que esse salmista ainda não tinha recebido, mas nem por isso ele perdeu a esperança e nem por isso ele deixou de clamar e nem por isso ele deixou de buscar o Senhor e nem por isso ele deixou de deixar esse salmo lindo para nós. Olha aqui que a dor desse salmista foi usada para que ele consolasse o seu coração, para que nós tivéssemos um alento, para que nós soubéssemos que mesmo em meio a tudo isso que ele passava, ele não deixava de clamar e confiar no Senhor. E não é esse o nosso papel, hoje mais do que nunca, sabendo que a nossa esperança não é vã em Cristo Jesus e que nós não morreremos para sempre, nós ressuscitaremos com Cristo em glória? Isso é maravilhoso. E ele termina dizendo assim: afastaste para longe de mim, amigos e companheiros. Os meus íntimos amigos agora são trevas. Até os íntimos amigos de Jesus o abandonaram naquele momento de dor, de morte, de julgamento, de tristeza, de cruz. Todo mundo vai ter um momento de cruz nessa terra. Mas se a sua esperança está em Cristo, você tem que saber, você tem que ter essa certeza, você tem que ter essa confiança que o Senhor vai te ressuscitar no último dia. Mas eu não quero esperança só de vida eterna, eu quero esperança aqui na terra, eu quero resolver os meus problemas. Nem sempre a resposta de Deus, porque talvez você está orando para sua mãe ser curada de um câncer e Deus pode dizer não, chegou a hora dela partir. Talvez a sua esperança é ver o seu filho sarado, talvez a resposta de Deus seja não para você. Mas, independente da resposta de Deus, a sua confiança, a sua esperança, a sua certeza não pode estar baseada só nessa vida. Porque certo é que dessa vida todos nós partiremos. O nosso corpo nossa vida é temporal, nossa vida é passageira. Mas a nossa pregação, a nossa certeza é de esperança de vida eterna. Então, confia no Senhor até o fim, vai junto com Ele até o final e confia que mesmo que a resposta dele seja não, Ele continua sendo bom,
porque Ele quer te dar muito mais do que coisinhas dessa terra. Ele quer te dar vida eterna, vida abundante, vida plena. Esses sentimentos aqui, desse nosso salmista, parecem muito desesperadores, parecem muito com uma história que não teve um final feliz. Mas nós temos um final feliz para anunciar para você. E o final feliz foi anunciado há mais de 2000 anos atrás, ali, depois da morte de Cristo, a ressurreição dele, a vida eterna, a que ele prometeu para cada um de nós, e confiarmos, e que esperarmos, e que não desfalecermos no nosso caminho com ele. Prossiga para o alvo, prossiga para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E não se deixe abalar, não deixe que o diabo roube de você aquilo que você tem de mais importante, a sua fé. Aleluia! Que você pense bastante nesse salmo, o salmo mais triste da Bíblia, mais, escabroso, que você lê e fala, meu Deus, o que eu vou falar desse salmo aqui? O que eu vou falar? Eu fiquei até com medo de gravar. Mas saiba que sempre há uma esperança. Nós temos essa esperança, aliás, nós temos essa certeza, porque a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas que nós sabemos que o Senhor já nos deu. Tudo já foi cumprido na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. Amém? Siga firme então nessa confiança. Se você gostou, deixa seu like, não esquece de escrever um amém, compartilhar com as pessoas que você gosta, que você ama, que talvez estejam passando por momentos de tribulação como esse. Envia para elas continuarem. E o próximo salmo amanhã já é bem melhor, já é bem mais cheio de esperança, benignidade do Senhor, edificação do reino de Deus nessa terra. Então, não para no 88, por favor. Segue em frente, segue a sua jornada, passa pelo 88 dando glórias. Passe pelo Salmo 88 dando glórias ao Senhor. Um abraço e até amanhã com o Salmo 89.